E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa frase, escrita em Romanos 12:2, não é apenas um versículo religioso. É uma instrução profunda sobre como a vida realmente funciona. Deus deixou nas entrelinhas da sua palavra um princípio poderoso. A transformação verdadeira não começa fora, começa dentro. O mundo que você vive hoje é o reflexo direto da mente, que você vem alimentando todos os dias. Nada muda no exterior, enquanto o interior continua o mesmo. A Bíblia revela que os milagres que as pessoas buscam não nascem das circunstâncias, nascem da mentalidade. Renovar a mente é limpar pensamentos antigos, crenças limitantes, padrões de escassez, e abrir espaço para o novo, para o que é próspero, puro e alinhado com o propósito divino. A maioria das pessoas quer mudar de vida, mas insiste em pensar do mesmo jeito. Quer prosperar, mas pensa em falta. Quer paz, mas alimenta medo. Quer um novo futuro, mas continua presa ao passado. A palavra é clara: enquanto a mente for antiga, a vida também será. Tudo o que você planta na mente cresce, porque ela é um solo fértil. Dúvida ou fé, medo ou coragem, escassez ou abundância. Você escolhe a semente, e a mente apenas responde, multiplicando aquilo que recebe. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Você não está preso às circunstâncias. Você está preso aos pensamentos que alimenta sobre elas. Quando muda o pensamento, muda a realidade. A Bíblia confirma isso quando diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7 revela um princípio eterno. Você se torna aquilo que pensa continuamente. Se acredita que é limitado, viverá limitado. Se acredita que é fraco, tomará decisões fracas. Mas quando você entende que foi criado à imagem de Deus, com poder, sabedoria e propósito, tudo começa a se alinhar a essa consciência. A mente é uma ponte invisível entre o mundo espiritual e o mundo físico. O que você reflete dentro, mais cedo ou mais tarde, se manifesta fora. Pensar é o primeiro ato da criação. Antes de Deus falar, ele pensou. Da mesma forma, antes de qualquer mudança acontecer na sua vida, ela precisa acontecer na sua mente. E é por isso que o verdadeiro campo de batalha não é o mundo, é a mente. O inimigo não precisa te derrubar, basta fazer você duvidar. Se ele rouba o foco da sua mente, ele já venceu. A vitória começa quando você escolhe o que vai permitir crescer dentro de você. A dúvida é uma semente, a fé também é. Quem decide o futuro é o solo da mente. Isaías revela um dos segredos mais poderosos quando diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz não vem da ausência de problemas, ela nasce de uma mente firme, uma mente treinada para confiar mesmo quando tudo parece desabar. Pessoas com fé não têm menos problemas, têm uma mente disciplinada. Mas existe algo que precisa ser protegido acima de tudo: a mente. A Bíblia afirma que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. Medo não vem de Deus. Ele nasce quando você esquece quem você é. A fé surge quando você lembra. Medo e fé não coexistem. Um sempre expulsa o outro. O medo paralisa, a fé movimenta. A mente sã não é a que nunca sente medo. É a que não permite que o medo governe. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. Jesus confirma esse princípio quando diz: tudo é possível ao que crê. A fé não é um sentimento, é um estado mental. É pensar como se o milagre já tivesse acontecido. A mente que acredita muda o corpo, muda as decisões e muda a realidade ao redor. A fé não espera sinais, ela cria sinais. O que você acredita profundamente começa a se manifestar naturalmente. Por isso Paulo diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nem todo pensamento que chega até você te pertence. Pensamentos são sementes, e você decide quais vão ficar. O controle da mente é um ato espiritual. Quem não domina os próprios pensamentos acaba sendo dominado por eles. A vida sempre segue a voz que você mais escuta dentro de si. E aqui está uma das maiores revelações. Nós temos a mente de Cristo. Isso significa que dentro de você existe uma consciência capaz de pensar com clareza, fé, propósito e amor. A mente de Cristo não reage ao caos, ela transforma o caos. Ela enxerga além das aparências e permanece firme na verdade. Quanto mais você alimenta essa mente, mais sua vida se reorganiza.
Por isso a Bíblia orienta. Pense no que é verdadeiro, justo, puro e amável. O que ocupa sua mente, comanda sua vida. A gratidão, por exemplo, é uma chave poderosa. Ela muda a vibração da mente e atrai mais do que é bom. A gratidão não ignora a dor, mas impede que ela domine. Quem agradece vive em abundância, mesmo antes de ver os resultados. No fim, tudo se resume a isso. Como imagina em sua alma, assim você é. Cada pensamento é uma oração silenciosa. O que você planta em silêncio, você colhe em forma de destino. Quer mudar a vida? Comece mudando o que você repete dentro da mente. A mente é o solo sagrado da sua existência. Cuide do que cresce ali. Agora respire fundo e preste atenção, porque tudo o que você ouviu até aqui aponta para uma única verdade, que poucos aceitam assumir. Ninguém muda de vida sem antes mudar a forma de pensar. Deus nunca trabalhou apenas no exterior do homem. Ele sempre começou pela mente. Quando Jesus ensinava, ele não mudava circunstâncias primeiro, ele mudava consciências. Porque quando a consciência muda, a realidade não tem escolha, a não ser acompanhar. Existe uma diferença clara entre quem apenas acredita em Deus e quem aprende a pensar como Deus pensa. O primeiro vive pedindo socorro. O segundo vive em alinhamento. E alinhamento é quando pensamento, fé e ação caminham na mesma direção. É por isso que tantas pessoas oram, mas não veem resultados. Elas pedem com a boca, mas negam com a mente. Elas dizem, eu creio, mas continuam pensando como quem perdeu. E a mente sempre vence a boca. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Deus responde à fé, e a fé nasce do pensamento disciplinado. Não é o que você deseja que cria a realidade, é o que você sustenta mentalmente. Desejo é momentâneo, crença é constante. E o universo, assim como o mundo espiritual, responde ao que é constante. Por isso a Bíblia insiste tanto em meditar, renovar, vigiar, guardar a mente, porque aquilo que você não vigia te governa. A mente que não é treinada se torna refém das emoções. Hoje está confiante, amanhã está em dúvida. Hoje acredita, amanhã se sabota. E essa instabilidade mental é o que bloqueia milagres, prosperidade e paz. Deus não confia grandes coisas a uma mente instável, porque uma mente instável não sustenta o que recebe. Antes de mudar a sua colheita, ele precisa fortalecer o seu solo. E aqui está um ponto crucial que quase ninguém ensina. Pensar certo não é pensar positivo, é pensar alinhado. Alinhado com a verdade, com o propósito, com aquilo que Deus já declarou sobre você. Pensar positivo sem fundamento é ilusão. Pensar com fé é convicção. A fé não ignora a realidade, ela a redefine. Ela olha para o caos e diz, isso não é o fim. Ela encara a escassez e declara, isso é só um processo. Ela atravessa o medo sem permitir que ele assuma o controle. Quando você começa a alinhar a mente com a verdade, algo poderoso acontece. Suas escolhas mudam, suas palavras mudam, suas atitudes mudam, e sem perceber, você passa a agir como alguém que já venceu, mesmo antes da vitória se manifestar. É exatamente assim que os milagres acontecem. Eles não começam no resultado, começam no comportamento de quem acredita. É por isso que pessoas com fé verdadeira não precisam gritar, provar ou se justificar. Elas caminham em paz. Elas sabem que aquilo que foi plantado no invisível está apenas aguardando o tempo certo para se manifestar. A ansiedade diminui, porque a mente entende que o controle não está perdido. O medo perde força, porque a fé ocupa o espaço. A pressa dá lugar à confiança. E talvez você esteja se perguntando agora, mas como eu faço isso na prática? Começa com vigilância. Observe o que você tem dito para si mesmo quando ninguém está ouvindo. Observe os pensamentos automáticos que surgem diante dos desafios. Eles revelam exatamente o nível da sua fé, porque a mente sempre fala antes da boca, e aquilo que você tolera em pensamento, mais cedo ou mais tarde você aceita como verdade. A transformação acontece quando você decide não concordar mais com pensamentos que te diminuem, te paralisam ou te afastam do seu propósito. Você não combate pensamentos com força, você combate com verdade, substituindo mentiras por promessas, medo por direção, dúvida por decisão. A mente precisa de comando, não de negociação. E quando você assume esse lugar de governo mental, algo muda profundamente dentro de você. Você deixa de reagir e passa a responder.
deixa de se perder no caos e passa a enxergar oportunidades onde antes só via problemas. A vida continua desafiadora, mas agora você está no controle interno. E quem governa o interior nunca é derrotado pelo exterior, porque no fim, tudo se resume a isso. A sua vida sempre vai seguir a direção do seu pensamento mais dominante. E hoje, mais do que nunca, Deus está te chamando para assumir responsabilidade sobre a sua mente, não como peso, mas como poder, não como culpa, mas como consciência. E agora, eu te pergunto com profundidade e verdade, o que você vai escolher alimentar a partir de hoje? Porque a verdade é que ninguém cresce além do nível da própria consciência. Você pode até receber oportunidades, portas podem se abrir, pessoas podem te ajudar, mas se a sua mente ainda estiver programada para o medo, para a escassez ou para a dúvida, você mesmo vai sabotar tudo sem perceber. A mente sempre busca ser coerente com aquilo que acredita. É por isso que tantas pessoas dizem querer prosperar, mas se sentem desconfortáveis quando a prosperidade começa a se aproximar. Não é falta de merecimento, é falta de identidade. Elas ainda não se veem como alguém capaz de sustentar aquilo que pediram. Deus nunca entrega algo grande a alguém que ainda pensa pequeno. Não por castigo, mas por proteção. Porque aquilo que a mente não compreende, o coração não sustenta. Antes de mudar o nível da sua vida, ele muda o nível da sua visão. Antes de aumentar a colheita, ele fortalece o agricultor. E isso acontece no lugar mais invisível de todos, o pensamento. Existe um padrão espiritual muito claro nas Escrituras. Toda vez que Deus vai promover alguém, ele primeiro ajusta a forma como essa pessoa pensa. Gideão se via como o menor, e Deus precisou redefinir sua identidade antes da vitória. Moisés se via incapaz de falar, e Deus precisou confrontar essa crença antes da libertação. Josué precisou fortalecer a mente antes de conquistar a terra, porque o verdadeiro limite nunca foi externo, sempre foi interno. E talvez hoje o maior obstáculo da sua vida não seja a falta de recursos, de tempo ou de oportunidades. Talvez seja a forma como você se enxerga, porque você nunca vai viver acima da imagem que tem de si mesmo. A mente cria o teto da realidade. Se o seu pensamento diz até aqui eu posso, a vida obedece. Mas quando você entende quem você é em Deus, esse teto se rompe. Por isso a renovação da mente não é um evento, é um processo diário. É acordar todos os dias e decidir no que você vai focar. É escolher conscientemente, não permitir que pensamentos antigos governem um novo tempo. É parar de reviver mentalmente dores que já deveriam ter sido encerradas. Porque toda vez que você revive o passado em pensamento, você impede o futuro de se manifestar. A mente precisa aprender a soltar. Soltar culpas, soltar medos, soltar narrativas que já não servem mais. Deus não pode construir algo novo em uma mente cheia de entulho emocional. Renovar é remover, é limpar o espaço interno para que o novo possa habitar. E isso exige coragem, porque muitas pessoas preferem o conhecido que dói do que o desconhecido que pode curar. Mas quando você decide romper com padrões mentais antigos, algo poderoso acontece. Você começa a perceber que não precisa controlar tudo, apenas confiar. Não precisa entender tudo, apenas permanecer firme. A ansiedade diminui porque a mente entende que existe um propósito maior em ação. A pressa se transforma em paz. O medo perde autoridade. E quanto mais você mantém a mente alinhada com a verdade, mais sensível você se torna à direção divina. As decisões ficam mais claras, as escolhas mais conscientes. Você para de agir por impulso e passa a agir por discernimento. E isso muda tudo, porque muitas derrotas não aconteceram por falta de fé, mas por decisões tomadas em estados mentais errados. Uma mente alinhada não se deixa levar por emoções momentâneas. Ela observa, processa e escolhe. Ela não reage ao ataque, ela responde com sabedoria. Ela não se perde no ruído, ela se ancora na verdade. E é exatamente esse tipo de mente que atrai estabilidade, prosperidade e paz. O mundo pode continuar caótico, instável e imprevisível, mas quando a sua mente está firmada, você se torna inabalável. E isso não significa que você não sente, não sofre ou não enfrenta desafios. Significa apenas que você não é governado por eles. Você passa a governar a si mesmo. E quando alguém aprende a governar a própria mente, ele acessa um nível de liberdade que poucas pessoas conhecem. A liberdade de não viver refém do medo.
A liberdade de não se sabotar. A liberdade de confiar mesmo sem garantias visíveis. Porque a fé madura não precisa de provas constantes, ela precisa de constância interior. E talvez agora seja o momento mais importante dessa mensagem, porque tudo o que foi dito até aqui só faz sentido se você decidir aplicar. Conhecimento sem prática não transforma, apenas informa. Renovação da mente não acontece ouvindo uma vez, acontece repetindo, escolhendo, treinando. Então, a partir de agora, toda vez que um pensamento de medo surgir, questione. Toda vez que a dúvida tentar se instalar, confronte. Toda vez que a mente quiser voltar para o velho padrão, escolha o novo. Porque a transformação não acontece quando você entende, ela acontece quando você decide. E essa decisão começa agora. E agora chegamos ao ponto final dessa mensagem, o momento em que tudo o que foi dito deixa de ser apenas palavra e se transforma em escolha. Porque a verdade é simples, profunda e inegociável. A sua vida nunca vai mudar acima do nível da sua mente. Deus já liberou o poder, a direção e a capacidade. O que define o resultado é como você escolhe pensar todos os dias. Você ouviu que a mente é o solo. Você entendeu que pensamentos são sementes. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai plantar a partir de hoje? Porque o tempo vai passar de qualquer forma. E no fim, você vai colher exatamente aquilo que decidiu alimentar. Não é castigo, é princípio. Não é sorte, é alinhamento. Não é acaso, é consciência. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, confuso, desacreditado, ou com a sensação de que algo sempre trava no último momento. Mas hoje Deus te trouxe essa palavra para te lembrar que o bloqueio nunca foi externo. Era interno. E aquilo que se ajusta por dentro começa a se alinhar por fora. A mudança não começa quando tudo melhora. Ela começa quando você decide pensar como alguém que já entendeu quem é. A partir de agora, escolha vigiar a sua mente como quem guarda um tesouro. Escolha filtrar pensamentos, alinhar palavras e agir com propósito. Escolha confiar mesmo sem ver, avançar mesmo com medo e permanecer firme mesmo quando o mundo tentar te desestabilizar. Porque uma mente renovada não é dominada pelo caos. Ela transforma o caos em aprendizado, força e crescimento. Você não foi criado para sobreviver no automático. Você foi criado para governar, para expandir, para viver com consciência, fé e direção. Dentro de você, existe uma mente capaz de criar paz no meio da tempestade, clareza no meio da confusão e prosperidade no meio da escassez. Esse poder sempre esteve aí. Hoje você apenas se lembrou. E agora, antes de sair desse vídeo, faça algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários com fé e convicção: a partir de hoje, eu escolho renovar a minha mente e viver o propósito que Deus tem para mim. Quando você declara, você assume. Quando você assume, o céu confirma. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que também precisam despertar. Se inscreva no canal para continuar aprendendo a usar a fé, a mente e os princípios bíblicos para transformar a sua realidade. Ative o sino para não perder nenhuma mensagem, porque cada vídeo aqui é um lembrete do poder que já existe dentro de você. Lembre-se, pensamentos constroem destinos. Uma mente renovada constrói uma vida alinhada. E tudo começa agora.